entendimento, muito conhecimento dentro daquela área, né? E eu sempre digo, quem tem amigos não morre sozinho. Então, com os amigos, a gente chegando lá, e a gente tem uma visão que a própria vida deu para a gente, né? Isso ajuda muito, é uma escola muito forte que a gente tem, né? Que a gente aprende na vida, do dia a dia, né? E eu, na arrancada, eu acharia que seria bem difícil, mas graças a Deus, pela amizade que a gente tem e a simplicidade e sempre a honestidade com os colegas, né? A gente está fazendo um trabalho que eu me sinto satisfatório. O que eu estou conseguindo até agora, no meu primeiro mandato, primeiro ano, né? A gente sabe que o primeiro ano sempre é mais difícil conseguir as coisas, porque tem muitas coisas que a nível estadual ou federal, quando a gente for procurar alguma coisa, já tinha esgotado o tempo das emendas, né? Então a gente assim mesmo deixou os pedidos, onde provavelmente a gente vai ter um resultado para o ano, né? Mas sempre digo assim, a gente planta a semente e tem que cultivar ela, manter ela firme para que depois ela dê fruto. Porque eu não acredito numa semente que se planta hoje já vai se colher na mesma hora ou amanhã, né? Então eu acho que com calma, com paciência, e eu sempre dizia aos meus eleitores, né? Se eu me eleger, eu não quero resolver problema de ninguém. Eu me sinto feliz quando ninguém tem problema. Verdade. Mas se aparecer o que a gente pode ajudar, a gente está pronto a ajudar. E 100%, eu diria assim, é difícil a gente conseguir ter 100%. Mas tudo que a gente conseguir fazer de bom, cada coisa que a gente encaminha e é atendido dentro da área da saúde, dentro da área da estrada, né? É uma alegria para a gente quando a gente pode resolver um problema, doutor. Então, para mim, é satisfatório, com essa alegria, com satisfação que eu faço o meu trabalho. E eu, quando eu assumo alguma coisa, posso não conseguir tudo, mas eu assumo para exercer aquilo que eu estou me comprometendo a fazer. Muito bem, vereador Silvio Notzling. Na bancada, o senhor exerce alguma posição partidária, liderança, coisa assim? Eu sou o líder do partido. O líder do partido na Câmara de Vereadores. Uma coisa interessante que o vereador falou aqui é essa possibilidade que a política, para quem a exerce com vergonha na cara, de fazer o bem por atacado. Por mais que uma pessoa seja bem intencionada e procure sempre ajudar os outros, ele vai ajudar assim de forma limitada, porque as suas condições pessoais são limitadas. Mas quando exerce um cargo público e o exerce com seriedade, tem as condições de, às vezes, com uma única proposta, atingir um universo extraordinário de pessoas que serão beneficiadas com aquela proposta. Dentro dessa linha, vereador Silvio Notzling, é do conhecimento da comunidade camuçuense, regional e estadual, uma proposta sua referente ao antigo Banco da Terra, hoje o crédito fundiário, que é do governo federal e que tem a finalidade de proporcionar ao pequeno e médio produtor rural a compra da sua área de terra para que ali ele possa produzir, desenvolver em cima do que é seu. Esse seu projeto teve, dentre tantas coisas a serem destacadas, uma audiência pública da qual nós tivemos a oportunidade de participar, lá no ginásio do Herval, eu, seu irmão Alceu Notzling, o Henrico, o professor José Luiz Rodrigues da Cunha, o filho dele, nosso futuro agrônomo, está vinculado nessa área, e constatamos a importância deste trabalho seu
pelo grande número de pessoas presentes na audiência pública. Diga-se por oportuno que de todas as audiências públicas que nós participamos, a que teve a maior participação popular foi a promovida pelo senhor. Então, nós queremos dar a oportunidade agora para que Vossa Excelência fale a respeito desse trabalho e depois a gente vai fazer um bate-bola esclarecendo algumas eventuais dúvidas que fiquem a partir da sua explanação. Fique à vontade. Exatamente, a gente teve essa audiência pública aí, porque uma coisa que me marcou muito na política, doutor, foi um dos primeiros encontros que eu tive com o deputado federal Alceu Moreira. Me marcou muito, ele disse o seguinte, ele chegou lá em Brasília, disse que tinha tudo num quadro lá, as funções que cada um tinha para exercer. Né? O que ele agarrou? Olhou, ele podia ter pegado inúmeras funções, ele olhou para a agricultura. Então aquilo me chamou muita atenção e é mais ou menos o que eu fiz aqui, né? Não adianta eu querer resolver problema de cidade, de saúde, de tudo. Onde a gente pode engrossar, a gente ajuda, né? Mas tem outros vereadores que são mais específicos na área da saúde, né? Então eu acho que cada um mais ou menos não adianta a gente meter o bidê em tudo e não resolver nada. Até porque a sua campanha foi o vereador do agronegócio. Do agronegócio. Então é onde eu vejo assim que tinha muita coisa, que ainda tem muita coisa errada com o negócio do crédito fundiário, né? E que na época do Banco da Terra funcionou. Depois, quando mudaram para o crédito fundiário, eu não sei exatamente em quanto tempo, as regras mudaram 4 vezes. Então, quando o pessoal agarrava e se proporcionava com toda a documentação, quando estava praticamente em dia, mudava a regra e já não se enquadrava dentro do programa mais. Uma porque o valor estipulado pelo modelo 15 de 30 mil, quer dizer que o patrimônio 50 mil e o valor financiado 80 mil. Aí um dia eu falando com Hermes Ribeiro de Souza Filho, um dos diretores da Farsul, que é um grande amigo que eu tenho, né, desde o tempo do meu pai, né? Partilho dessa amizade também. Dessa amizade. E aí um dia eu comentando com ele que eu via muita coisa errada nessa parte da terra, né? Porque para filho de quem produz não tinha terra, né? E aí ele disse, olha Silvio, tu quer, eu te boto o cara na mão. Eu digo, não, é isso que eu quero falar com ele, trocar umas ideias, né? E onde cheguemos ao Márcio, que é o delegado federal do desenvolvimento agrário no Rio Grande do Sul, um rapaz, vou lhe dizer, com um caráter excelente, realmente virado para a produção, para desenvolvimento da área rural, né? E a gente esteve reunido durante 4 meses em Porto Alegre, onde a gente conseguiu, junto com ele coordenando a gente como fazer o requerimento. Passemos na Câmara de Vereadores, onde todos os vereadores assinaram esse requerimento. E após enviado às autoridades mencionadas por ele nos retornou para que a gente fosse visitar os municípios arredores para engrossar esse pedido para os ministérios lá sobre o Banco da Terra. E foi isso que a gente fez, né? E depois, quando veio os convites, a liberação da data, a gente enviou os convites para os municípios que a gente visitou, recebemos muito retorno. Quantos municípios o senhor visitou, vereador? Eu visitei aqui a região sul de São Lourenço, Arroio do Padre aí, e fomos até Pedras Altas, Erual do Sul, essa região aí, Piratini, né, e Pinheiro Machado, essa região sul aqui, toda ela a gente fez. E isso aí representou apoio ao seu trabalho depois? Representou. Veio bastante moção de apoio, né, onde até a representação de vários municípios se fizeram presente no dia aí. E o assessor, o deputado Edson Brum, nos auxiliou
na Costa Doce, que pegou de Camaquã para cima, ele visitou vários municípios dentro dessa área também. Muito bem. Vamos fazer um intervalinho aqui do telefone que o vereador está tocando. Vamos reafirmar que este espaço existe por uma determinação nossa, por uma vontade nossa, mas também com o apoio cultural da Farmácia Brasil, meu estimado amigo Sadir Vargas Duarte, Caico, um estabelecimento com inúmeras décadas, mais de 5 décadas. A mais antiga de Canguçu. A mais antiga de Canguçu, em funcionamento, sem dúvida, e que está sempre junto com a gente nessas atitudes. Eu quero agradecer a participação aqui do professor Ivanor Matos, também do Rogério Santos, da Nara Barbosa. A todos, muito obrigado. Participem e interajam com a gente. E também do meu estimado amigo Jacques Oliveira, o pioneiro dos negócios imobiliários aqui em Canguçu. Também temos a satisfação de pessoalmente apoiarmos com a nossa outra atividade, que são as terapias holísticas, terapias complementares de saúde. São estas 3 empresas que viabilizam a apresentação deste programa Encontro com a Verdade. Vamos retomar então com o vereador Silvio telefone. A vida de vereador e a vida do parlamentar é assim mesmo. O público não é dono de si mesmo. Tá? O eleitor sabe o número pessoal dele, sabe qual é a janela do quarto da casa dele, não é assim, vereador? É bem assim. Tá? Então, prossiga, por favor. E aí, como o senhor comentou, eu acho que dentro do município de Canguçu foi uma das maiores audiências públicas, foi essa, né? Pela importância que traz o assunto, onde a gente tem aqui, depois da audiência pública, a gente fez o encaminhamento dessa audiência pública, a gente enviou para as autoridades. Com todas aquelas assinaturas colhidas. Com todas aquelas assinaturas colhidas, e ainda aqui, como eu estava comentando antes sobre os valores dos financiamentos, né, que a gente estava comentando, e esses valores, filho de produtor, que nem produtor de fumo, gente que trabalha, não se enquadra. Aí eu cheguei lá no Márcio e disse assim para ele, é o que eu disse no dia da audiência pública. Primeiro lugar, para se enquadrar no crédito fundiário, tinha que sonegar imposto, porque não podia tirar nota. Segundo lugar, se enquadrava quem não tinha renda. Logo não ia poder pagar. Vai pagar que jeito? Terceiro lugar, o governo vai ter que sustentar ele. Então, você dizer que é 3 prejuízos na corrida, né? E o nosso filho do produtor, que planta fumo, se ele comprar um pedaço de terra, vai ser para diversificar a cultura, né? Porque ele está num cantinho e ele vai comprar e vai pagar. E uma coisa positiva, doutor, que trouxe essa nossa caminhada já, os valores já foram mudados. Já foram alterados depois da sua proposta? Foram alterados os valores. Falei na quinta passada, ainda com o Márcio, o valor da primeira linha, que seria a linha pequena, que é aquela dos 30 mil. 30, 50 e 80? Aquela foi para 40, 80 e 140. Já houve uma melhora. Então o valor financiado 140. Mas ali nós estamos peleando ainda que o patrimônio chega a 120, que 80 mil não se enquadra ainda muito bem. Quem compra um trator pelo mais alimento não está se enquadrando, né? Porque aí o patrimônio já ultrapassa, né? E tem essa possibilidade dessa alteração aí. Meu maior pedido que eu tinha era a segunda linha do crédito fundiário. Que é a mais avançada? A mais avançada, né? E para nossa satisfação, quinta-feira de noite, antes da audiência pública, o Márcio recebeu um e-mail
de Brasília, que estava aprovada a segunda linha do crédito fundiário, conforme ele comentou aqui na linha. Então eu vejo assim que o trabalho que a gente vem fazendo, né, não deu o resultado que a gente queria, mas já proporcionou uma boa melhora. Quase aumentou o valor do financiado. Não chegou no 180, mas chegou no 140, que de 80 para 140 já mudou muito. E a maior vitória, eu acredito até agora, seria a segunda linha. Essa sim, essa eu acho que Sabe como é que ela vai ficar, vereador? Ela vai ficar 216 mil no modelo, patrimônio liberado, o valor financiado a princípio é os mesmos 140, né? E só tem que ter a cartilha, o que segura é a certidão da ADAP. Da declaração de aptidão. Da declaração de aptidão. Porque aí o que acontece? Isso realmente é para o pequeno, isso não é para o grande. Então, abrir o limite de renda, o limite de patrimônio, mas segura ali na parte da ADAP, né? Porque a gente realmente quer terra para quem quer produzir, para quem quer pagar, não é para quem já tem uma fazenda e querer comprar outra. E a outra vantagem que tem isso aí, que o Márcio nos explicou ali, é o seguinte: dentro dessa segunda linha, se eu tenho 5 ou 10 hectares, né, se eu estou me enquadrado dentro do Pronaf, eu posso comprar mais um pedaço para poder ampliar, né? Então, essa vai ser a coisa boa, né? Porque quando vê... Quanta gente no interior tem aí 4, 5 hectares, né? Então, com essa linha, ele vai conseguir, professor, ampliar um pouco mais a sua área. E a gente tem agora, dia 9 de novembro, tem uma audiência pública na Câmara Legislativa com esse mesmo requerimento, né? Em Porto Alegre, em Porto Alegre, na Assembleia, onde essa data foi marcada pela Raquel, que é a subsecretária do Reordenamento Agrário da Casa Civil de Brasília, que ela quer se fazer presente. Aquela que pediu para transferir a data, que não poderia vir, porque já estava tudo programado, né? Então, você dizer que ela quer se fazer presente lá. E a gente, aquele dia lá, a gente montou uma comissão, doutor, e essa comissão vai representar a região sul daqui para frente dentro dessas finalidades, dentro desse programa, né? E eu até tenho o nome das pessoas aí, senhor presidente. Por favor. Aí aqui pela Câmara de Vereador fiquei eu, o Marcelo Marona, né? Pela parte do Executivo ficou o Paulo Pérez, o nosso secretário, né? E também o representante do Sindicato Rural de Erval, que é o presidente, que é o Paulo Coelho, o Daniel dos Santos Moreira, que é vereador de Pedras Altas, o Juliano Robos Burroides, que é vereador do Arroio do Padre, o Guilherme André Tessman, que vai representar a FETAC, e Luiz Maria de Godoy, que é da Ascar e Mater, que é o chefe regional aqui, né? E seriam essas 7 pessoas que vão representar essa comissão lá no dia da audiência pública na Câmara dos Deputados. E os convites já foram feitos para eles, né? Já foram enviados, né? Então, o nosso protagonista lá da Câmara dos Deputados lá foi o Pedro Pereira, né? Quer dizer que não tem que, né? Tranquilo, né? Mas vamos pelear, vamos ver o que dá para fazer, né? E aquele outro deputado que esteve aí, está dando uma força boa? Está dando uma força boa. Como é que é o nome dele? O Edson Brum. Qual é o partido dele? É do PMDB. É ali da área de Candelária, né? As terras dele produz fumo, é um defensor do fumo também, né? E nós demos uma força muito grande porque o assessor dele fez mais de 20 municípios aí na Costa Doce para cima, né? Então, ajudando a divulgar, que abraçou essa causa junto comigo, né? Repita para nós a data e o horário dessa audiência pública em Porto Alegre. É dia 9 de novembro, às 10 horas da manhã.
E essa delegação daqui de Canguçu, ela pensa em fazer uma excursão para lá? Estão imaginando alguma coisa nesse sentido? Olha, eu a princípio, não sei dizer que eu, o Marcelo e o Paulo, né, a gente tem combinado, né? Não sei se as outras pessoas de que maneira vão, porque dos outros municípios provavelmente eles vão ter uma linha direta, né? Então, aí a gente está enviando os convites e eu acho que cada um tem que procurar entrar em contato, né? E ver qual é a melhor maneira da gente ir, né? Porque não dá para a gente ir lá no Herval, buscar lá, e eu acho que cada um mais ou menos tem que juntar um bolinho e... Vereador, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Canguçu está apoiando essa ideia? O senhor chegou agora num lugar onde eu queria chegar, né? A FETAG está, mas o sindicato... A FETAG, eu quando saiu esse requerimento, eu levei, a primeira coisa que eu fiz, levei o requerimento ao presidente do sindicato, Pedro Adão. Não recebi manifestação de apoio. Quando saiu o convite da audiência pública, eu retornei levar o convite para lá. Até o dia anterior da audiência pública, não tinha recebido apoio nenhum. Aí, sexta de manhã, eu e o Márcio fomos lá no sindicato, né? E aí, esse, o que eu li aí... O Márcio é o delegado federal. Delegado federal. Até por causa da FETAG, pela importância da FETAG, né? E pela importância que eu acho que o sindicato tem dentro da nossa região, que eu sou sócio do sindicato, facilita há 38 anos, né? Meu pai, se eu não me engano, até foi um dos fundadores, ajudou a fundar o sindicato. E o programa, o domingo e antes da audiência pública, me deixou bastante chateado. Porque o presidente do sindicato só falava que a única ferramenta que o colono tinha era o sindicato. E eu contesto isso, porque se é a única ferramenta do sindicato, do colono, porque o sindicato não aprova leis, o sindicato simplesmente ele vai lá, protesta e vai lá e catuca, mas quem assina as coisas são os políticos. Sem dúvida. Ele praticamente tirou os políticos de lado, dentro da área da agricultura, né? Então isso me chateou, me magoou bastante, né? E eu disse numa rádio co-irmã, se realmente a única ferramenta que o agricultor tem é o sindicato, que eu diria assim por passagem que tem muita coisa boa, né? Não vou desfeitar o sindicato, tem muita coisa boa, mas dentro dessa área essa ferramenta está com o cabo quebrado. E a ferramenta com o cabo quebrado todo mundo sabe o que faz. Então, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais não seguiu a orientação da FETAG. A FETAG está apoiando a sua proposta, mas o sindicato está silencioso aqui. Isso, o mesmo representante da FETAG é o que eles votaram aquele dia como representante do sindicato. Mas eu acharia que aquele dia, pela importância do ato, o presidente que deveria estar junto com aqueles agricultores lá, junto com nós políticos. Perfeito. Para nós caminhar lado a lado. E isso não aconteceu. E aí a gente ainda vê falar que a única ferramenta que o colono tem é o sindicato. Então eu não sei como é que funciona a coisa. Pois é. Agora vamos ao professor José Luiz Rodrigues da Cunha. Professor Cunha. Vereador Vinho, eu acho que a sua colocação é muito pertinente no momento em que o senhor convoca o presidente do sindicato. Mesmo na audiência lá no Herval está representado por representante da FETAG, e o rapaz também faz parte da direção do sindicato, mas o presidente do sindicato tem que demonstrar o seu apoio de forma prática, tem que ser evidente. Você não pode ficar entre linhas ou, como o senhor diz, não demonstrá-lo. Houve naquela reunião a clara manifestação do pioneirismo nisso, de buscar esse assunto e ele nascer naquela audiência, e isso foi muito importante. Eu entendo que na próxima audiência lá em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, deve de aumentar
ou se fazer uma manifestação de apoio. Quem sabe buscar as pessoas que possam ir a Porto Alegre, organizar uma mobilização, aí uma grande oportunidade também do sindicato demonstrar o seu apoio, porque eu acho que esse é um movimento crescente, ele é recém-nasceu, nós precisamos dar corpo para ele, senão o Canguçu vai ficar no Canguçu, já não conseguimos nem chegar direito em Porto Alegre, ainda mais em Brasília. Então existe um assunto que é muito pertinente e que essas pessoas podem apoiar, e eu acho que essa minha fala já tem esse objetivo de convocar aquelas pessoas que foram lá no Herval, na audiência pública, que elas possam se organizar, ou o senhor organizá-las de forma cooperativa, para que essas vão lá, vão demonstrar o apoio. Aqui foi dado o primeiro passo, muito bem dado pelo senhor, mas não é só o senhor. Essas pessoas têm que trazer para si esse poder que nós estamos lutando por uma coisa para todos eles. Então essa é uma sugestão que eu deixo aqui, e eu acho que o presidente do sindicato, Pedro Adão, também deveria de juntar fileiras. Ninguém está dividindo. A mágoa não é porque ele se mantém fora, não, a mágoa é aquele que já está demorando, tem que vir mais rápido, né? Ninguém está procurando briga, o que está se procurando é se unir, se fortalecer. E eu acho isso muito digno, como é digno esse assunto. O Gilmar colocou muito bem, é um assunto pertinente à nossa região. E quando você fala da ampliação de comprar um pedacinho a mais de terra, ninguém está falando de um grande pedaço. Com esse dinheiro ninguém compra grande terra. Agora, não tem como falar em sucessão familiar sem ter uma forma de manter o jovem no campo produzindo. E como nós temos uma localidade de pequenos agricultores, essa terra já está ocupada, ela já está produtiva. Nós precisamos de mais um pedacinho para o filho formar sua família, para a filha formar sua família e passar novamente a produzir e valorizar o campo. Não adianta dizer que o homem tem que ficar no campo e não ter condições. Nós vivemos num mundo que a eletrônica chegou, está aí estabelecida, a energia já está no campo. Quer dizer, não podemos pensar que nós vamos plantar o colono que nem árvore. Ele tem que ter opções, ele tem que ter a condição de crescer, ele tem que ter a opção de conseguir naquele ambiente viver, e nós sabemos hoje melhor que na cidade. Nós estamos num processo hoje urbano crítico, caótico. Então essa atitude, qual o senhor coloca, é uma atitude de extrema importância, e eu queria contribuir aqui nessa mobilização. Eu acho que a Porto Alegre tinha aqui um ônibus, 2, tem que fortalecer essa caminhada, para que possamos, com essas forças unidas, ir mais longe, Gilmar. Eu concordo. Então, essa era a contribuição que eu gostaria de deixar aqui para o senhor. Eu acho que está tudo politicamente muito bem encaminhado, mas a proposta está andando, mas precisa de força. E sindicato e movimentos dessa forma são movimentos que eu costumo dizer que é o ombro embaixo do piano. A gente vai caminhando, às vezes não é só o nosso ombro que segura o piano, nós precisamos de passar o piano para outro ombro que vai nos levar um pouco mais adiante. Nem que a gente saiba que mais adiante eu tenho que pegar de novo o piano. E essa proposta é uma proposta coletiva, uma proposta forte. E esse é um assunto que nós temos que dar prioridade. Quantas pessoas, o seu Delacy, nos colocando que ele levou 2 anos para a documentação esperando a aprovação de crédito. É verdade. No final de 2 anos, vereador Vinho, ele recebeu um não. O que é isso? Como conseguir crédito? Primeiro que é inadmissível entender como é que é tão difícil fazer crédito de uma coisa que não vai sumir. Uma propriedade não some. Quantas garantias se precisa que não seja só a propriedade para fazer esse financiamento? A propriedade está ali, ela se garante por si só, mas uma série de burocracias que na verdade serve, como dizia Maquiavel, só para proteger o poder. Então se cria dificuldades para se vender benefícios.
Então é nesse sentido, vereador, espero que estejam contribuindo, que eu acho que a gente tem que fazer uma convocação, tem que levar mais gente a Porto Alegre e, se for necessário, ir a Brasília. Isso nasceu com o senhor, em Canguçu, ali no Erval. Então eu acho que essa caminhada deve ser puxada pelo senhor. Somos parceiros nesse sentido. Não, fico muito agradecido com isso aí, né? E é uma ótima ideia. A gente até vai pensar em planejar uma excursão com essa sua ideia, né? A gente vai tentar montar isso, né? E até colocaste muito bem a burocracia, porque dentro desse nosso requerimento a gente pede a desburocratização disso aí, né? E que facilite o acesso e que seja mais rápido. Porque como é que tu vai dar o preço da terra agora para daqui a 2 anos tu querer acertar o mesmo preço? Não existe, né? Não existe isso. E outra coisa, aí pede, traz uma negativa. A gente sabe que vai lá no cartório, tira uma negativa e vale por 30 dias. Quantas negativas o colono, quanto ele tem que gastar primeiro para chegar nesse ponto? Então tudo é despesa. Então eu acho que para manter a sucessão no campo, eu sempre digo assim, professor, o professor prepara muitas vezes a pessoa para a vida, né? Uma boa parte da educação e o bem-estar, eu digo, se cria quando se tem um pedaço para viver em si. Os políticos muito falam em educação, saúde e segurança. Onde é que vai ter essas 3 coisas se tu não tem um cantinho onde viver? É verdade. Aí tu tem que agarrar, tu tem que ir para os grandes centros, é mais um marginal que vai se formar nas vilas, é mais um cara que vai depender do governo, né? Então, se o governo colocar ele aqui fora, com toda certeza ele vai ter muito mais lucro, né? Porque uma boa parte da educação já tem que vir de casa. A família é importante nesse ato, né? O professor continua aquele encaminhamento da educação, mas prepara a pessoa para a vida, né? Agora, não adianta todos os filhos de produtores, todo mundo querer estudar para se preparar na vida e ninguém ficar lá na rua, lá fora. Isso quer dizer que o estudo não vai dar o sustento para a pessoa também? Não, quem sustenta a cidade é o colono. Sim, então eu vou usar um ditado aqui, o professor me desculpe, um ditado que eu vou dizer de um velho amigo meu, Cardoso, diz que os Cardosos às vezes são meio loucos, mas às vezes acertam. Ele é falecido agora, ele dizia assim, ser burro ainda vai ser negócio. E aí um dia uma funcionária do banco queria que eu fizesse uma poupança para o estudo dos meus filhos, né? E aí eu disse isso para ela, né? Então, mas como é que tu vai me dizer uma coisa dessa? Eu digo, para que você estudou até esse ponto, né? Porque estudar, todo mundo básico tem que saber, né? Não foi para sentar aí atrás dessa mesa? Sim. Eu digo, tá, e quem é que vai fazer teu serviço pesado lá em casa? É um doutor ou uma doutora, alguma coisa? Não. Pois é, então você dizer que o cara que vai pegar no pesado vai botar preço nas coisas aí. Ainda vai ser negócio. Vai ser negócio. O conhecimento é importante, o senhor tem razão no que fala. Nós precisamos de produzir o que a gente não consegue entender, e acompanhando esse processo, como é que na cidade, no ambiente urbano, eu consigo comprar uma casa rapidamente para entrar para dentro. E se eu quiser comprar uma propriedade rural que pode valer a metade da casa, eu não consigo fazer com a mesma agilidade que eu faço na área urbana. Compra uma ceifa com valor 3 vezes maiores do que... 3 não, 5 vezes maiores do que esse valor da pequena propriedade, né? Isso dentro de 30 dias está aprovado, a empresa já entrega, depois o banco libera, é uma facilidade, né? Agora uma coisa que é para fixar, que é para produzir, para dar renda, só no Brasil mesmo, né? Lamentavelmente, a gente chega a essa conclusão. E a gente, naquela audiência, isso foi colocado. E eu acho que isso fortalece essa relação da agricultura quando a gente traz esse debate. Isso tem que ser debatido, tem que ser, porque as coisas vão passando o tempo e não são debatidas. E isso é uma coisa no bem comum.
é a produção de alimentos. Nós conhecemos uma realidade muito clara do êxodo aqui em Canguçu na década de 60, 70. Onde é que está aquele pessoal? Chegou a ter Perdemos 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Estão no cinturão de pobreza de Pelotas, Rio Grande. Quem é que mora no entorno de Pelotas? São canguçuenses, são piratinenses, são pessoas desses municípios menores que venderam ilusões para ir para a cidade, mas os grandes comércios não conseguem suportar isso. Uma economia não suporta isso. E nós temos o quê? Sempre a valorização do urbano, mas eles esquecem que quem alimenta o urbano é o rural. É o rural, não é diferente, né? E hoje em dia a gente vê assim as maiores empresas, que nem Pelotas, tudo, que davam um monte de emprego, né? Onde é que ficaram essas empresas, né? Que davam emprego lá na cidade, né? E davam emprego no interior. No tempo do tomate, depois do milho verde, né? Um monte de coisa, né? Uma história muito clara para nós aqui em Canguçu é a capital nacional do milho. Agora somos o município que produz mais fumo. Já tivemos uma feira de tomate. Quer dizer, as mudanças acontecem, mas nós não conseguimos, nessas mudanças, ter no município uma matriz que se mantenha e que traga desenvolvimento para o município. Até parece que nós temos um município que já tinha, né? É verdade. Já Só tinha para registrar, estamos lá em Santa Vitória do Palmar. Doutora Maria da Graça Oliveira, doutor Raul Oliveira, parabenizando pelo belíssimo programa. Um abraço, doutor Raul, sua esposa. Ficamos muito agradecidos com a audiência do doutor lá também. Estamos quase fazendo um requerimento para aumentar o tempo desse programa, porque quando a gente quer engrenar e mandar abraço para os amigos, não está dando. Nós vamos ter que aumentar isso. Já fechou? Eu tenho uma lista aqui das autoridades que se fizeram presente lá no dia também, né? Pode mencionar. Porque aqui o Márcio de Andrades Madalena, que é o delegado federal de desenvolvimento agrário, o Marcos Vinícius Pegoraro, nosso prefeito, o Edson Bruno, deputado estadual, Pedro Pereira, o Cledemir de Oliveira Gonçalves, vice-prefeito e secretário da Educação, o Mauro Silveira, também secretário de Obras, o Paulo Pérez, do Agrário de Canguçu, e o Sérgio Madruga Furtado, que é do Meio Ambiente de Pedras Altas, Edgar Henke, vereador do Arroio do Padre, Juliano Ropes, vereador do Arroio do Padre, Mário Teixeira, vereador de Pedras Altas, Daniel Herman Goulart, vereador de Morro Redondo, Daniel dos Santos Moreira, vereador de Pedras Altas, aí tem o Adolfinho, o Carlos Eduardo, Dudu, o Rudinei, o César, o Rudinei, e o João Luiz Mendes Sodré, o Leandro, o Luciano, o Marcelo, o Neviton e o Silvio, o Biratã, aqui de Canguçu, o Cássio Mota, representando o deputado Afonso Ram, e o Luiz Maria Miranda Godoy, o gerente regional da Emater, o Giovanni Lopes Furtado, gerente da Ascar, Emater também, e o Guilherme André Tessman, da FETAG, que representou o Sindicato dos Trabalhadores aquele dia também, o Paulo Coelho, Sindicato Rural de Erval do Sul, Nilson Loeck, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas, o Hildo Bleno, do Cine, Luiz Alfredo Gozenbeck, gerente do Sicredi, o Darcy Delacy Borges, presidente do hospital, o André Aguiar, do Conselho Municipal de Cultura, Associação dos Produtores e Criadores do Erval, Dr. Claudio Mar Pereira da Cunha, que também se fez presente, a Sinclair Damé, corretora de imóveis de Jacques Oliveira, o Gilberto Duarte Coelho, também corretor do Jacques Oliveira, a Rádio Liberdade, representando o Biratã,
a Rádio Kerb Paulo Alberti e o blog de Canguçu em Foco Augusto Pins, e também a presença do nosso professor Cunha também. Então eu acho que assim, uma audiência pública com uma nominata seleta que se fez presente dentro dessa audiência. Então, para mim, não tem satisfação maior, não tem alegria maior do que poder agradecer a todas as pessoas que tiveram lá nessa audiência. Só para registrar, está nos ouvindo o nosso grande amigo Paulo Coitinho, primeiro suplente de vereador em Pelotas, nosso conterrâneo, Joacir Salvador, a Neida Pereira Goulart, lá do terceiro, a Marli Bianchi, nossa amiga, a Nara Barbosa, a Bernadette Santo, Maria Cunha, o prefeito Vinícius Fegoraro, o herculano Marçal Machado, o Fonseca, Jesus Fonseca, Letícia Cristiane Bottermont, Giovanni Peixoto, Rogério Martin Machado, Luciano Bertinetti, Marcos Daniel Pribernoff, Marley Santos, presidente da Câmara João Durão, professora Soila Senhorinha, Elizabeth de Oliveira Cardoso, Dr. Vinícius Espinosa, Rodrigo Zarnotti e o Michel Reisnaut. Essas são as pessoas que também registraram aqui, que estão nos acompanhando pela internet. Bueno, nós estamos nos aproximando do final do programa, embora a gente diga que é até às 6, na verdade não é até às 6, é até às 17h55, né? Porque os 5 minutos é para a divulgação dos apoios culturais. Então, nestes 5 minutos finais, vamos deixar, por um espaço de 3 minutos, o vereador fazer as suas considerações finais na maneira que melhor lhe aprouver. Eu só me resta agradecer esse programa, agradecer pelo convite, doutor, e aos ouvintes que nós estamos acompanhando, e quero deixar bem claro aqui que eu não quero conflito com nenhuma entidade, eu sou um parceiro das entidades e eu quero trazer as comunidades de parceria comigo também, né? Então jamais eu vou fazer uma coisa para criar atritos, né? Agora, às vezes tem alguma coisa que deixa a gente magoado e eu tenho uma coisa comigo. Eu não carrego mágoa no meu coração. Então, e eu acho que todas as pessoas têm que ser sinceras quando sente alguma coisa que fale, né? Que não venha fazer... Falar pelas costas, ou se ressentir. Então, ficar sentido, magoado, não. Eu sou uma pessoa que muitas vezes, se eu erro, alguém me fala alguma coisa é para me corrigir. Então, às vezes, a gente fala alguma coisa para ver se as pessoas corrigem também. E agradecer a Deus por nos dar a saúde para a gente tocar isso em frente. E eu sempre peço que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e que a gente possa fazer as coisas corretas. E deixar o meu abraço a todos os ouvintes e o meu boa noite. Muito bem, a gente agradece muito a participação do vereador Silvio, comunicando que na próxima quarta o nosso convidado será o presidente da Câmara Municipal, o vereador João Mendes Sodré, popular João Durão. Cunha, as considerações finais. João, só agradecer a participação aqui do vereador como parceiro entrevistado e dizendo a minha alegria de estar aqui e poder participar desse momento. E reforçar que esse assunto do Banco da Terra, que é uma proposição do vereador em audiência pública, dia 9 de novembro, nós temos que nos mobilizarmos para estarmos na Assembleia Legislativa. Então, lembrar o pessoal, esse assunto é importante e merece a nossa atenção. Obrigado, boa noite. Boa noite, professor. Agradecemos a audiência de todos, agradecemos também de forma muito especial a parceria do Peixoto, que vem aqui nos dar esse apoio técnico para mexer neste monte de botões que tem aqui, né? E, com certeza, agradecer também a nossa direção da Rádio Amizade por nos viabilizar este espaço. Ao Henrico, que sempre faz esse diferencial, Silvio, possibilita que nossos amigos do Facebook, eu tenho 5 mil amigos no Facebook, ele possibilita que o programa seja transmitido ao vivo
E depois, quando termina, ele grava e fica publicado permanentemente na minha linha do tempo, à disposição do entrevistado e de todos quantos desejarem ter conhecimento do assunto tratado. É uma forma diferente que a gente está fazendo, usando esses recursos que a eletrônica nos possibilita. Se faz rádio, mas também se faz televisão. Um grande abraço, até a semana que vem.